Mesmo com previsões nada boas para a economia neste fim de ano, o Natal está aí e não tem jeito. O comércio sempre procura chamar clientes e aumentar as vendas. Para atender a demanda é preciso mais trabalhadores e com isso surgem as vagas temporárias. Mas até para este tipo de serviço existem regras e vamos saber quais são no quadro Seus Direitos de hoje. Chega o final de ano e a maioria das empresas precisa da mão de obra dos trabalhadores temporários, que fazem uma diferença principalmente no comércio, que registra um aumento significativo nas vendas nesta época do ano. A previsão do Sindlojas é de que o comércio em todo o estado deve contratar pelo menos 10 mil novos temporários só neste final de ano. A notícia é boa, o problema é que a Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário, a ACERTEM, alerta que o trabalho temporário sem registro ainda é uma prática comum no país. Aqui em Goiânia, o Rubens garante que toma todos os cuidados na hora de contratar a mão de obra temporária. Todo funcionário que entra na empresa, a gente pede os documentos, faz aquele contrato temporário, né, de 45 ou 90 dias, e dependendo do desempenho do funcionário, ele acaba ficando, né, ele acaba ganhando uma vaga de outro que está mais desanimado. Mas tem trabalhadores como a Jaqueline que após um longo período desempregados, não ficam muito ligados em seus direitos, mesmo garantidos por um curto período de trabalho. Eu estava mais preocupada mesmo era em conseguir a vaga, né? Porque ninguém quer ficar desempregado, né? Ele também é uma pessoa de boa índole, eu sei que é honesto, então eu fico bem tranquila nisso aí. O superintendente desse shopping garante que aqui os funcionários temporários são tratados como os outros. A gente tem uma equipe grande que ajuda a receber esse pessoal nos estacionamentos, no hotel e nas entradas do shopping. Então, sempre nessa época, de outubro para frente, a gente coloca mais colaboradores nos ajudando, que são colaboradores temporários. Mas, afinal, quais são os direitos dos trabalhadores temporários? Há uma legislação específica que trate desse tipo de direito? Bom, para saber quais são esses direitos dos trabalhadores temporários, eu converso agora com o advogado trabalhista Fabrício Barcelos. Oi, Fabrício, boa tarde. Olá, bem? Boa tarde. Tudo bom? E aí, Fabrício, quais são esses direitos? A gente viu a pergunta, né, do Alex. Existe uma legislação específica? Exato, é importante ressaltar que existe uma lei específica que trata dos trabalhadores temporários, tá? A diferença entre o trabalhador seletista, o trabalhador e o trabalhador temporário propriamente dito. Você estava falando agora mesmo que trabalhador temporário não cumpre aquele negócio de contrato de experiência. Existe uma confusão muito grande entre o trabalho temporário e o contrato de experiência. São parecidos, mas existe diferenciação. E qual que é essa diferença? Explica pra gente aí. O contrato por temporário tem que ser feito por meio de uma empresa interposta. Ele não pode ser feito diretamente com o empregador, tá? Enquanto o trabalho por tempo de experiência, ele é feito diretamente com o empregador. Ambos têm registro na CLT e o de experiência dura no máximo 90 dias. Ele pode ser contratado, por exemplo, por 30 e prorrogado por mais 60. Você está falando de experiência, não o temporário. De experiência. O temporário, o prazo máximo de 90 dias direto. Ok. E quais são esses direitos que os trabalhadores temporários têm e que muitas vezes não sabem, né? Bom, é preciso deixar claro que o trabalhador temporário tem praticamente os mesmos direitos do trabalhador comum. Quais seriam as diferenças? No final do contrato de trabalho, ele não teria aviso prévio, multa de 40% do FGTS e nem o seguro-desemprego, mas tem direito a registro em carteira, horas extras, salário idêntico aos outros funcionários que ocupam a mesma função, férias proporcionais, 13º proporcional, FGTS. Ok, ó, ficar todo mundo atento. E acontece muito problema, Fabrício, assim, de repente a pessoa não regularizar? O maior problema é a confusão entre o trabalho temporário, tá, e o contrato de experiência. Então tem muita gente que incide nesse erro e acaba sendo depois cobrado pelos direitos.
Mas a maior parte dos empregadores sabe disso, né? A maior parte dos empregadores sabe disso. Mas acaba deixando de lado. Acaba deixando de lado e fazendo o contrato de experiência diretamente. E de que forma que esse trabalhador temporário que perceber aí alguma irregularidade no cumprimento dessa lei, o que ele tem que fazer? Inicialmente, a gente sempre recomenda que se converse com o seu empregador para que se chegue ao denominador comum e um possível acordo, para que sejam regularizados esses direitos. Certo. O pessoal que trabalha no comércio, a gente tem muitas lojas de sapato, principalmente, né? Sapatarias que contratam muito nessa época. Esse pessoal tem direito a... Pode ter aquela comissão que a gente sempre ouve falar? Ah, não, esse vendedor tem uma comissão... Pode. Isso não tem problema. Não tem problema. O trabalhador temporário tem direito à mesma remuneração que os trabalhadores contratados diretamente pela empresa. Ou seja, se houver comissionamento, ele também vai ser contratado pode ser contratado por comissionamento. Muita gente procura justiça depois desse tempo? É comum ocorrer um aumento de demanda, ainda mais agora no final do ano, que é a época em que as empresas mais precisam de um reforço no seu quadro de empregados. E acaba procurando, né? Acaba gerando demanda por causa de algumas pequenas irregularidades. É verdade. Fabrício, obrigada. Obrigado, eu agradeço. Aqui falar com a gente. Muito obrigada pela presença. Eu conversei agora com Fabrício Barcelos, que é advogado trabalhista.